bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na sua TV Passo Fundo, através das mídias sociais que vocês estão seguindo e nos canais da NET e também da Coprel. Antes de eu mostrar, mas vou pedir para o Pertoca já cortar aqui para minha esquerda, a direita de vocês no vídeo, porque hoje eu tenho o Dr. André Kuhn, direto do avião, como eu digo, e hoje também o Dr. Eugênio Pagnussati. Já conto do que a gente vai falar, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vink, Psicologia. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Como a gente estava conversando aqui, vou lhe dar as boas-vindas, porque o senhor já é da equipe do doutor. Os doutores da equipe do Dr. André Kuhn trabalham com joelhos, mas trabalham com vidas, que é o que a gente sempre conversa e traz para o atendimento de vocês. Transdisciplinar nem é multi, mais é trans. Vocês estão sempre conversando e em contato. O trabalho do anestesiologista, do anestesista, né, pessoal? Eu perguntei se eu podia falar sobre para os doutores, eles me autorizaram. É bem importante, todo mundo tem medo. Antes de eu passar a bola para o senhor, vamos falar com o nosso titular aqui, Dr. André Kuhn, bem-vindo de volta. Bom, é sempre um privilégio estar aqui conversando com vocês e esclarecendo as pessoas sobre o nosso trabalho, a rotina e as grandes dúvidas que as pessoas têm em relação ao entorno de uma cirurgia, principalmente uma prótese de joelho, que é considerada uma grande cirurgia para o especialista em cirurgia de joelho. Então, o medo, a fantasia que o paciente tem ao redor do procedimento anestesiológico, ele gera muitas angústias e perguntas e demandas. E é habitual a gente explicar que é feito um bloqueio anestésico. E aí as pessoas às vezes não entendem, eles falam, mas é geral, doutor anestesista? Não, não é geral, é na coluna. E aí todo o procedimento que depois é feito, isso que a gente vai conversar hoje. E a relação à própria segurança do procedimento. As pessoas acham que tem que fazer teste para anestesia, coisas que se faziam no passado. Hoje as drogas são diferentes, os procedimentos mudaram, a evolução das medicações, os monitoramentos transoperatórios também. Então eu acho que esse bate-papo, essa conversa, essa interação entre as áreas médicas e a passagem de informação era fundamental e vital para que aquilo que a gente faz como uma rotina, que para nós é uma rotina, mas para o paciente não é, que ele seja de certa forma, dentro da técnica, simplificado cerebralmente, para que não gere angústia, medo e principalmente nos familiares. A gente teve uma oportunidade, a cardiologista também, então vocês trabalham todos em conjunto. Eu vejo que o WhatsApp deve funcionar bastante também. Doutor, frase que a gente falou, inclusive nos bastidores aqui, mas é a primeira coisa que quando uma pessoa vai passar por uma cirurgia, posso falar assim, doutor, passar por uma cirurgia, ela diz, ai, tenho medo, da anestesia. E aí, doutor, bem-vindo. Obrigado, Lívia. Obrigado, doutor André, pela oportunidade, pelo convite para conversar sobre essa nossa atividade aí com a nossa audiência, com o nosso público. Então, na verdade, esse medo, ele se difundiu por uma série de fatores e muito mais frequentemente presentes no passado do que hoje em dia, né? Nós conversamos hoje de manhã também, ontem, eu e o Dr. André, sobre risco e essas nuances, né, essas questões. E hoje em dia o risco relacionado à anestesia, ele vem vertiginosamente sendo reduzido por uma série de fatores, drogas mais modernas, monitores mais modernos, técnicas anestésicas mais modernas e também o conjunto todo. Por isso é importante esse entrosamento da equipe da cardiologia, a equipe de enfermagem e a parte administrativa do hospital que nos dá condições para trazer essa segurança, né? Doutor, a anestesia, o doutor falou que tiveram muitas mudanças, que hoje não precisa fazer testes. Eu não sabia disso, doutor, que hoje não precisa fazer testagem. Por quê? O que evoluiu aí? O que mudou? Na verdade, nós temos uma série de protocolos e rotinas relacionadas à anestesia e às diferentes técnicas anestésicas que são muito seguras, né? Então, não há motivo, não há nenhum estudo que associe a
a realização de testes, expor o paciente a algum teste para fazer o procedimento, né? Os fármacos eles estão mais seguros e os nossos equipamentos dentro do centro cirúrgico, por isso que nós realizamos as anestesias num ambiente totalmente controlado, né? Elas trazem segurança para o paciente sem precisar expor ele a testes, mas isso é uma dúvida muito frequente nas avaliações pré-anestésicas, né? Não se faz isso atualmente, não é necessário fazer isso. Mas o que a gente vê que é diferenciado, como a gente fala, tem diferenciais muito gritantes na equipe do senhor doutor, porque desde que a pessoa chega ao IOT ou a HSBP, onde vocês estão atendendo, ela já é tratada pelo nome, vocês já sabem por onde, que caminhos ela vai. É feito, na verdade, mais que exames, é uma análise, inclusive, da família, não é? A gente procura, né, no consultório, na primeira consulta, onde a gente vai tratar da cirurgia, fazer todo um kit de exames pré-operatórios. O paciente envia esses exames, a gente avalia. A doutora Júlia, que é a médica clínica cardiologista, ela também vê que drogas está usando, se tem que suspender algum remédio antes ou não. Se ela tem dúvida, ela conversa com a equipe da anestesiologia, a equipe que o Dr. Eugênio participa, a equipe do campo, eles são em 8 colegas. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp só para isso, né? Que é para a gente ter essa troca de informação, de conversar. Então, às vezes, se tem dúvida a respeito de suspender ou não alguma droga, se é importante. É muito comum as pessoas hoje fazerem uso de anticoagulantes. Isso implica na técnica anestesiológica. Então, pacientes que usam drogas que se chamam de antiplaquetários, como um exemplo é o clopidogrel, essa droga tem que ter 5 dias de suspensão para poder fazer um bloqueio na coluna, uma RAC ou uma peridural, normalmente é a RAC, ou deixar catéteres, porque pode dar hematoma e sangramento. Então, isso tudo é o papel dessa interface, dessa conversa. Então, isso passa segurança. Quando a gente começa a indagar e vai explicando, nós vamos criando uma relação de confiança com o paciente e com a família. E isso vai deixando as pessoas mais tranquilas. A gente vai falar mais sobre essa relação, mas principalmente sobre o trabalho do Dr. Eugênio aqui em Passo Fundo e toda a região. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco sempre promete, ainda mais quando rende aqui nos bastidores, que eu estou tendo aula hoje com esses 2 doutores, porque os 2 são médicos. Isso é uma dúvida que o pessoal também tem, acha que o anestesiologista não é médico, faz um curso só, não, né, doutor? Você tem muitos anos trabalhando com os pacientes. Mas antes da gente entrar nessa conversa, doutor, o paciente chega a vocês, qual é a jornada, a equipe e o que acontece, principalmente no IOT aqui em Passo Fundo? Bom, a jornada do paciente agendando a cirurgia é chegar no hospital, ele vai fazer o seu processo de internação, ele vai ser encaminhado ao centro cirúrgico, para a sala de recuperação. Na sala de recuperação vai ser tido uma conversa, garantir o lado do procedimento. Então existe uma coisa chamada kit da cirurgia segura. Então, ele vai marcar de punho próprio, com uma caneta, o lado do procedimento. É verificado se veio todos os exames, se é o nome,
se está correto, o lado, se tem todo o prontuário adequadamente. As secretárias dos anestesiologistas vão já entrar em contato ali com o paciente, trazer um acesso venoso, e aí já começa o processo que daí o Dr. Eugênio vai explicar que o paciente teve a admissão e ele vai ter uma conversa prévia ao paciente ir para a sala de cirurgia com o paciente para depois ele ser conduzido para a sala de cirurgia. Perfeito, é exatamente isso, Lívia. Quando o paciente chega até nós, ou melhor, quando nós chegamos até o paciente na sala de recuperação, o nosso papel é orientar esse paciente sobre o que vai acontecer com ele durante a estada dele no centro cirúrgico. Quando o paciente consegue internar anteriormente, nós podemos fazer isso também na enfermaria. Quando não há essa indicação da internação prévia, nós fazemos isso na sala de recuperação, na admissão do paciente. Ele chegando no centro cirúrgico, nós fazemos uso da monitorização multiparamétrica legal. Hoje existe uma legislação para se fazer anestesia com segurança no país, então eu tenho que ter monitores específicos. Nós temos aqui em Passo Fundo toda a estrutura necessária de segurança, né? Então nós respeitamos essa legislação e habitualmente na cirurgia do joelho nós optamos por 3 anestesias. Eu gosto de falar assim para os pacientes. Primeiro, os pacientes vão dormir, não é uma anestesia geral, habitualmente não é uma anestesia geral, é uma sedação. Eles vão ter um sono de conforto e segurança, nós vamos estar assistindo esse sono ao lado o tempo todo. Eu assisti o paciente roncando aqui. E nós associamos 2 técnicas anestésicas, que é um bloqueio, nós chamamos de bloqueio do neuroeixo, é uma raquianestesia, né? Na coluna, que vai anestesiar o paciente da cintura para baixo. E essa técnica vai propiciar que ele não tenha dor durante a manipulação do Dr. André, né, do cirurgião, e também num período de pós-operatório. Mas, como terceira alternativa, nós fazemos uso de um bloqueio periférico. Esse bloqueio periférico vai anestesiar e analgesiar um nervo muito próximo ao joelho, e nesse nervo nós aproximamos um catéter, e esse catéter vai ficar durante toda a internação. Diariamente nós visitamos esse paciente, avaliamos os scores de dor por escalas apropriadas para avaliação de dor e fazemos um reforço dessa dose analgésica no pós-operatório. Nós viemos conversando sobre isso também. Essa alternativa e essa técnica foi um divisor de águas muito importante, especificamente para a prótese de joelho. O Dr. André pode complementar. Uma cirurgia com potencial de dor, com potencial álgico muito importante, né? E junto com todo o pacote de analgésicos e orientações e fisioterapia, essa técnica de anestesia periférica, que é como a gente chama, né, de bloqueio periférico, mudou o desfecho dos nossos pacientes, né? 24 horas depois da cirurgia, eu fui num sábado no IOT. A gente fez imagens, o Bertoc tem, do paciente caminhando e sem sentir dor. Conversando, brincando, tranquilo, mostrando, já estou andando. A gente sempre brincava, antes de a gente deixar esse catéter, porque era feito um bloqueio que durava 24 horas. A gente até fazia uma brincadeira, né? Foi um fellow meu, Paraguai, que disse que as primeiras 24 horas era a lua de mel. E aí depois começava o casamento, que vinha a dor. Então a gente brincava com isso. E hoje a gente continua a lua de mel durante a internação. Sim. Por quê? Porque a analgesia, ela permite isso. Mas qual é o grande efeito dessa analgesia? Não é só não ter dor. O paciente que não precisa usar, para pessoa de idade, que normalmente é quem faz prótese. Não precisa usar muita morfina. O que a morfina provoca de para-efeito? Ela faz um ilha dinâmica, ela paralisa o intestino e isso afeta a absorção de alimentos. Não consegue tomar água, isso afeta a função renal e isso vai tudo desencadeando um processo clínico que complica. Então a gente descomplica com analgesia e isso faz o paciente não sofrer o pós-operatório. E dor crônica, um paciente que tem dor crônica, ele carrega essa dor e isso se manifesta cronicamente, atrapalha a recuperação, a reabilitação e tudo. Então nós conseguimos, com esse engajamento, com esse entendimento de equipe, né, manter um paciente sem sofrimento doloroso.
mas não é só a dor, então é toda uma recuperação clínica muito melhor, né? E a gente observa isso na prática, né? Eu tenho certeza de que quem está assistindo nunca tinha ouvido um doutor ou médico explicar esta parte, que ninguém nunca pensou. A pessoa diz assim, ela vai para o hospital e daqui a pouco a pessoa diz, parou o rim, eu estou falando bem como a gente fala, né, doutor? Parou um rim, parou... Tem motivos que você lá na cama não vai saber, doutor. A gente confia em quem está nos tratando. Porque a cirurgia ela é um processo de agressão. A gente agride para fazer uma prótese, é um corte, tem sangramento, faz cimento para prender a prótese no osso. Mas muito pouco sangramento, doutor, eu fiquei impressionada com isso também. Porque a gente usa drogas para diminuir o sangramento. Então o manejo, tem muita coisa que a gente faz. Então as pessoas elas, às vezes não entendem tudo que é feito. Então hoje eu digo assim, quando eu comecei a trabalhar o que mudou drasticamente e está mudando. Que bom que está mudando. Que bom que a gente é chato, crítico em querer melhorar o processo. O trabalho que o Dr. Eugênio faz, o trabalho da equipe, essa aproximação, essa relação entre os profissionais com o paciente, com o comprometimento com o paciente, faz toda uma diferença, né? A relação médico-anestesiologista, né, o cirurgião, ela é vital. Quem ganha com isso é o paciente. Eu acho que o Eugênio pode explicar isso, às vezes a dificuldade, às vezes existe um pedestal, né? Por mais que na figura cirúrgica existe uma cortina entre o anestesista e o cirurgião, mas na vida prática essa cortina foi derrubada. Cortina que a gente vai falar mais um pouco no próximo bloco, porque eu vou fazer algumas perguntas que você também faria. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco promete, porque a gente conversou um monte hoje aqui. Mas antes eu vou agradecer aos patrocínios para a gente poder falar mais. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vink, Psicologia. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Dr. André e Dr. Eugênio. O que a gente estava falando? Que tem pacientes mais quietinhos, tem aqueles mais agitados, os familiares ficam preocupados, e como é importante essa ponte próxima e não tão longa, de muitos quilômetros, que o senhor e a sua equipe proporciona, que seja bem curtinha, que o senhor atende fora do horário. O doutor já me atendeu, tá? Minha mãe caiu um dia, eu liguei pro doutor. E fazer com que a família entenda que o procedimento está ok, tranquilizar a família. É muito importante todos os médicos entenderem que eles são pessoas como quem está passando ali trabalho no momento com o joelho, não é? Acho que essa interface ela é importante, a clareza do procedimento é importante. Os familiares nem sempre eles acompanham todo o processo até acontecer a cirurgia. Então, às vezes, a família ela se divide em partes. Vem um para acompanhar no hospital, às vezes a alta vai para a casa do outro filho ou da filha, e isso quebra um pouco a sequência de orientações. Então, o que a gente precisa ter? Uma dinâmica de informação construtiva. E, ao mesmo tempo, esse processo todo que é feito de uma boa qualidade analgésica,
permite que a equipe de fisioterapia, a própria enfermagem, ela discipline o paciente já no hospital a ter uma autonomia. Então, o que a gente vê hoje? Existem processos de cirurgias, que é chamado fast track, que é rápido, de operar e já dar alta na sequência em menos de 24 horas, e tem lugares que fazem prótese dando alta em menos de 24 horas, que o paciente é tolhido de todo esse processo de orientação. Então, esse diferencial analgésico permite a reabilitação e um treinamento de autonomia. E o anestesiologista, ele lida muito com drogas que afetam o cérebro. Eu acho que essa inibição cerebral e o efeito cerebral, eu acho que isso talvez o Eugênio possa explicar um pouco com mais propriedade do que eu como ortopedista, né? Imagina, certamente nós nos complementamos. A questão do procedimento anestésico e analgésico no pós-operatório é que nós estávamos falando no intervalo. Hoje a anestesia, existe um conhecimento, uma difusão de um conhecimento na população de que o anestesista tem um papel importante para fazer o paciente dormir e acordar, mas na verdade dormir e acordar é uma das nossas características, um dos nossos trabalhos importantes dentre uma série de outros, como controle do sangramento, controle da temperatura, prevenção de complicações e principalmente melhoria nos desfechos a médio e longo prazo. Então a questão de ter um bom manejo analgésico no transoperatório e no pós-operatório imediato vai resultar numa melhora dos pacientes a longo prazo, evitando a ocorrência de dor crônica, que reduz muito a qualidade de vida desses pacientes. E esse é o motivo pelo qual eles procuraram o cirurgião para fazer a sua cirurgia, melhorar a sua qualidade de vida. Então o anestesista hoje ele deixou de ser o profissional que está lá atrás do campo, possibilitando a cirurgia. Eu quero que o paciente que procura o serviço de cirurgia do joelho do iote vá para casa com a sua mobilidade preservada, volte às suas atividades, volte a convívio com a sua família de forma qualificada, com liberdade, né? Dentro dos limites, claro, que o cirurgião e o especialista colocar, mas com qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. E, doutores, aqui eu fui, a cirurgia que eu acompanhei, ele tinha um marca-passo. Tem mais esse que o senhor, como anestesista, tem que analisar, não é? Então, os pacientes, eles são diferentes, um paciente é diferente do outro. E por isso é que é muito importante ter uma assistência de um anestesiologista habilitado. Então, nós estávamos falando da formação do profissional, né? Depois da faculdade de medicina, a gente faz os 3 anos de residência médica em anestesiologia. Alguns colegas fazem um R4 em outras subespecialidades, dor, terapia intensiva, cuidados paliativos. E nessa formação, nessa etapa da formação, nós temos contato com esses pacientes que têm essas características. Então, nós identificamos esse paciente que tem um risco inerente característico dele, temos acesso às empresas e aos colegas cardiologistas que orientaram a instalação do marca-passo, por exemplo, e fazemos esse manejo junto com a equipe cirúrgica, com a clínica médica, a cardiologista que acompanha e com a equipe de enfermagem também que gerencia junto conosco esse processo. Na realidade, o marca-passo é mais uma segurança que o paciente tem, porque a frequência cardíaca dele está regulada. E como a gente usa um eletrocautério, a gente precisa regular a frequência para aquela cirurgia, que depois de feita ela volta à frequência prévia à cirurgia. Mas às vezes as pessoas têm, eu tenho marca-passo. Que bom, seu coração está tranquilo. O problema é se você não tivesse, pode dar uma arritmia. Então a gente então, às vezes a gente consegue quebrar o gelo das pessoas, dando tranquilidade àquele procedimento, porque ela está segura. Ela está monitorada. Eu acho que essas palavras, essa orientação, tiram muito aquele ambiente de pesado, né? Facilita com que as pessoas se sintam protegidas e seguras. E o senhor que eu acompanhei, ele tinha 80 anos, e ele disse o seguinte: quando que eu posso fazer o outro joelho? E o senhor disse: calma aí, pode logo, mas que ele queria recuperar os 2 joelhos juntos, né? Fazer fisioterapia meio junto. Eu não gosto de fazer prótese total bilateral simultânea. Acho que a gente joga muita responsabilidade às coisas e não sai tão legal quanto fazer de forma sequenciada. E às vezes em 50, 60 dias o paciente está apto, né, a fazer o outro lado, ou 90 dias, 120 dias. E eu procuro deixar o paciente ter uma certa autonomia. Eu não fico forçando o paciente.
ao seu tempo normal, né? Mas eu tenho alguns pacientes, às vezes, que nesse período de 2 para 3 meses, eles pedem, eu quero fazer outro lado, eu quero recuperar os dois juntos. E isso eu acho importante, né? Inclusive alguns queriam voltar a jogar tênis, né, doutor? Eu ouvi. O que a gente não pode deixar de falar hoje, doutores? A palavra está com vocês. Eu acho que o mais importante que as pessoas precisam entender é o seguinte: uma consulta médica, ela tem que ser esclarecedora. Nós estamos aqui para prestar serviço. Eu sempre digo, eu sou um médico, cirurgião de joelho, especializado em cirurgia de joelho, sou um ortopedista. Mas acima de tudo, eu tenho que me colocar ao lado do paciente, entendendo as suas dúvidas, a sua angústia. A consulta tem que explicar, eu tenho que dar subsídio e deixar com que as pessoas se sintam tranquilas. Essa interface do entendimento é importante. Uma prótese é uma cirurgia eletiva, ela não é uma urgência, é uma cirurgia programada. A gente não tem pressa em atropelar o procedimento, a gente tem pressa em fazer corretamente o procedimento, o passo a passo. Então, a equipe, a estrutura, respeitar, isso é técnico. Então, as pessoas dizem, doutor, mas custa caro. Eu falei, olha, caro é complicar. Preço é o que você paga, valor é o que você leva para casa. O teu procedimento, ele tem que ter valor, ele tem que levar para casa aquilo que a gente está dizendo que vai acontecer. E para isso acontecer, a gente tem que ter uma equipe. A partir do momento que eu tiro algo do procedimento, eu estou tirando algo que tecnicamente foi quantificado e dado a devida importância, né? Eu acho que o Eugênio sabe, eles estão na prática vendo a diferença, né, entre modelos que nós praticávamos antes e o que nós praticamos hoje, né, Eugênio? Sem dúvida. A presença, a frequência dessa equipe multiprofissional faz a diferença no desfecho desse paciente, que é o nosso foco, o desfecho desse paciente. E aproveito a oportunidade também para colocar a nossa equipe à disposição dos pacientes para retirar dúvidas. Nós temos um consultório, um espaço confortável para receber os pacientes que acreditarem que precisam tirar dúvidas, conversar sobre anestesia e se sentirem seguros para a cirurgia. Tem Instagram, doutor? Temos Instagram, Campi Anestesiologia. @Campi Anestesiologia. Tudo junto. Vamos seguir, porque a gente tem o doutor do joelho e da vida, o nosso filósofo também dentro da medicina, e que está levando a medicina de Passo Fundo para o mundo. A gente fala sempre da robótica, que é referência. O doutor vai ensinar franceses, americanos, ingleses, e por aí a gente vai. A gente volta, doutor, num próximo programa com o senhor também, doutor Eugênio. Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.